Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para mais um quadro Desconstruindo Personagens, ou se você não sabe, é um quadro que eu faço uma análise mais profunda das camadas, a trajetória de diferentes personagens de anime e mangá, e hoje então é um vídeo especial de Shingeki no Kyojin, porque vou finalmente falar de Erwin Smith, e eu acho que é o melhor momento possível para eu falar do comandante da tropa de exploração, e este vídeo vai ter spoilers até o episódio 55 ou 18 da terceira temporada do anime de Shingeki. Já deixa o seu like se você gosta desse quadro, comenta aqui outras sugestões de personagens, e eu tô anotando todas as sugestões de vocês sim. Calma, tô tentando só dar uma variada nos animes. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, deixa aqui embaixo o que você acha do Erwin Smith, porque eu acho que esse vídeo aqui também vai te ajudar a compreender quem ele era e como Levi o enxergou no seu momento final. Se você curte Shingeki, não esquece depois de clicar no izinho aqui em cima para conferir um cover do último encerramento, que eu acho que é perfeito, inclusive simbolicamente, para você ouvir logo após esse vídeo aqui, em homenagem ao Erwin. E lá no canal do André Fenrir tem vários outros covers para você conferir de aberturas e encerramentos de anime. E fica a dica, se você tiver curiosidade, em breve vai sair um videozinho lá comigo, não vou dar muitos spoilers, vai ser algo diferente, inusitado, talvez. Se inscreve lá para acompanhar e confere o cover. Quando conhecemos Erwin Smith nessa história, ele já é o comandante da tropa de exploração, o primeiro comandante que assumiu sem o seu antecessor ter morrido, porque Keith Shadis, que estava antes dele, vinha tendo uma derrota atrás de outra. E abaixo dele existia um Erwin que tinha muitas ideias, planos, formações de toda a tropa que poderia fazer com que eles tivessem mais sucesso frente ao desconhecido, aos titãs, e por isso o jovem Erwin assume logo após o seu antecessor sair do cargo e ele começa a se destacar. É claro que o Erwin lidou com muitas derrotas e muitas incontáveis mortes. Só que ele sempre tinha uma visão e uma posição altiva que fazia de alguma forma que todos aqueles do seu lado se inspirassem e não desistissem, mesmo que eles estivessem lidando com morte o tempo todo. Erwin era aquele comandante que conseguia fazer com discursos, com a sua própria posição, e porque ele sempre estava à frente de tudo o que fazia, com que todos os outros o seguissem. Ninguém desistia. Quem entrava para a tropa acabava assumindo uma posição diferente e tendo uma experiência, uma posição de combate extremamente diferente, muito em parte também por causa do Erwin, por causa de quem ele era e de como ele liderava todos os homens que estavam ao seu lado. Foi o Erwin que criou aquela tática de formação a longa distância que a tropa então fazia fora das muralhas para conseguir estar em diferentes pelotões, em diferentes alturas e se comunicarem de onde tinha titã ou não com os seus avisos sinalizadores. Então, dessa maneira, ele conseguiu expandir a área que eles avançavam, expandir as missões e, de novo, claro que ele lidava sempre com muita morte. Mas a forma que o Erwin sempre lidou com a morte, em certo aspecto, parecia até fria. Porque apesar de conseguir e ver que vários dos seus companheiros estavam morrendo dia a dia, missão a missão, ele não desistia de mandá-los para a morte iminente de qualquer maneira. Ele continuava fazendo missões que pareciam suicidas e ele sempre tinha o discurso de que aquilo era em prol da humanidade, ou seja, ofereçam os seus corações porque estamos fazendo isso por uma causa maior. Estamos fazendo isso querendo um futuro para a humanidade. E tudo que ele fazia inspirou pessoas como Levi, que veio do submundo, que não tinha qualquer ambição de fazer parte da tropa e lutar pelos outros humanos porque sua vida já era miserável demais. Ele faria o que fosse necessário para sobreviver e tinha asco dessas autoridades, incluindo a tropa, que ele mal conhecia na verdade, conhecia mais a polícia militar. Ele teve raiva do Erwin no começo. Segundo o spin-off dele, Sem Arrependimentos, ele entrou para a tropa, na verdade, por um acordo para acabar com o Erwin. Foi o Erwin que fez ele, também em cima da morte dos seus amigos, se modificar e lutar pela humanidade, acreditar nesse discurso. Mas foi o Levi também que se decepcionou quando descobriu que acima deste homem, desse cara, dessa autoridade que liderava a todos e que parecia não ter falhas ou fraquezas, existia um homem, na verdade, um espírito ali infantil que habitava desde a sua infância, porque Erwin desde sempre teve um sonho, uma ambição, e foi um sonho infantil, na verdade, que o fez entrar para a tropa. E este sonho o atormentava e o perseguia desde então. Erwin, quando criança, era filho de um professor. E ele era uma criança comum, sem malícia, não era um jovem cheio de maldade sobre o mundo, como o próprio Levi, por exemplo, foi, porque o Levi cresceu na criminalidade, ele cresceu, na verdade, junto com o Kenny, que era um serial killer, aprendeu a matar, aprendeu a sobreviver. O Erwin não. Era uma criança inocente.
com um pai que dava aula das histórias das muralhas, mas que desconfiava, porque dentro dos livros a história ia até certo ponto. Mas para além de 100 anos atrás, mesmo que os livros não tivessem registro, precisava existir, é natural que exista, aquela memória das pessoas, do antepassado que primeiro chegou nas muralhas e vai passando de um filho para o outro até a geração atual. Isso não existia. Será que memórias foram apagadas? Algo está estranho. E ao comentar disso com o seu filho, algo que seria secreto, deixa aqui, abafa, o Erwin, como criança inocente e sem malícia, contou para os seus amigos. Foi escutado então por policiais militares e o seu pai foi apagado, morto. A partir de então, isso marcou o Erwin, porque além dele ter perdido seu pai, apenas por ele desconfiar de uma verdade que a Polícia Militar Central escondeu a pedido da verdadeira família real, nada disso ele sabia, mas de qualquer maneira ele sabia que o seu pai morreu por querer saber demais. Então, desde criança, ele acreditou totalmente que o seu pai estava indo por uma direção correta, que o seu pai estava caminhando para uma verdade que faziam de tudo para que as pessoas ali dentro não soubessem, mas ele deveria saber. Tanto para confirmar o que o seu pai já dizia, quanto para de alguma forma espiar essa culpa que ele tinha dentro de si, porque foi por causa dele, por ele comentar com os amigos, que o seu pai morreu. Então ele entra para a tropa de exploração, não como, por exemplo, o Eren, que entrou para poder lutar contra a Titã, salvar a humanidade, porque ele não gostava das pessoas viverem sem ambição de liberdade, sem querer mais. Não! O Erwin entrou para a tropa porque ele precisava ir além das muralhas para descobrir a verdade do mundo, para comprovar o que o seu pai dizia, para fazer com que a morte dele não fosse em vão. E quando ele era cadete ainda, treinando, antes de entrar para a tropa de exploração, ele ainda verbalizava o seu sonho. Mas a partir do momento que ele entrou para a tropa, aquilo ficou em silêncio. E de tanto deixar em silêncio, o próprio Erwin muitas vezes esquecia dos seus sonhos, apesar dele estar ali, planejando, dentro dele, nunca morto. Quando menos ele percebeu, ele já era comandante da tropa de exploração e ele já havia assumido para si um discurso em prol da humanidade, por um bem maior, uma solução para todos os humanos dentro da muralha e não em prol do seu sonho. E isso era algo que atormentava o Erwin. Isso é algo que eu demorei para entender assim que eu li e entendi quem ele era. Porque na verdade o Erwin não é exatamente o mentiroso, que manipulava as pessoas e mandava ela para as mortes delas sem que ele realmente acreditasse em um propósito maior. Ele acreditava. Ele foi um comandante que fez o que era necessário pela humanidade? Sim. Só que dentro dele, ele sempre foi atormentado pelo seu desejo inicial. Portanto, quanto mais perto da verdade ele foi chegando, mais aquele sonho atormentava, mais esse desejo de chegar perto da verdade e a dúvida se ele conseguiria comprovar, se ele iria se frustrar, mais aquilo consumia. A chegada do Eren foi uma luz no fim do túnel porque era alguém ali de dentro que tinha o poder de um titã, com uma chave de um porão de Shiganshina que poderia ter verdades sobre tudo aquilo que ele vinha querendo saber desde sempre. E mesmo assim, não podemos dizer que as atitudes do Erwin não eram pró-humanidade. No arco político, quando ele apoiou o golpe militar, quando ele articulou forças para tirar nobres do poder, para que a verdade viesse à tona, para que todos soubessem sobre a verdadeira família real que estava se escondendo, tudo isso que ele fez ainda era pela humanidade. E de qualquer maneira, lutar para que todos também saibam a verdade ainda é pelo bem de todos. Só que claro que o Erwin sabia que dentro dele existia um desejo, sobretudo egoísta. Ele sabia que quanto mais ele se aproximava do porão, mais ele pensava naquilo e mais ele pensava em como ele matou tantas pessoas em busca daquilo. Como o próprio Erwin foi colocado em uma posição de comandante sem que ele ambicionasse, quisesse isso desde o início, quando ele pensava no que o colocou nesse caminho a princípio, ele próprio se questionava quem era ele, o que ele fez e por quê. Quantas pessoas morreram ao seu comando e, na verdade, então, tudo isso foi por um sonho de criança? Com certeza foram essas dúvidas que surgiram na cabeça do Levi a partir do momento em que ele descobriu que o Erwin tinha esse sonho de criança, a partir do momento que o Erwin não sofreu quando ele descobriu que titãs eram pessoas transformadas, porque aquilo causou uma euforia nele, de saber que então algo a mais estava comprovando a teoria do seu pai. Ele vibra ao invés de sofrer, porque quanto mais ele caminha para a verdade, mais aquele sonho pulsa dentro dele.
E apesar da decepção inicial do Levi, ali o Levi começou a ver como o Ervin, na verdade, era mais humano do que ele pensava. Eu também demorei como Levi para entender o Ervin. O Ervin não é exatamente aquele que mentia para todos. O Ervin, ele assumiu a persona e a capa do comandante que fazia tudo pelo bem da humanidade, para que eles tivessem liberdade, para que eles acabassem com os titãs, para que eles pudessem ir além das muralhas. Mas ele também era alguém com próprios sonhos. E a busca desse sonho o fazia ao mesmo tempo sofrer, porque era algo que o machucava, e ao mesmo tempo também o impulsionava, servia de combustível. Mais uma vez, não se pode dizer que o Ervin era aquele que mandava os seus soldados para frente sem que ele estivesse junto. E no momento que o Eren pareceu que seria levado de vez pelo blindado na segunda temporada, ele liderou um ataque suicida, ele trouxe vários outros titãs irracionais para o perseguir e perseguir vários outros da tropa, enquanto ele mandava esses titãs também em direção ao próprio Reiner, ao próprio blindado. Era um ataque para que pudesse acabar ali cercando o blindado de titãs, mas ele próprio estava sendo perseguido. Tanto é que ali ele perde o seu braço. Ali ele poderia ter morrido. Ele não morre, mas ele com certeza se colocou na reta para se sacrificar. Então não podemos dizer que o Erwin era aquele extremamente egoísta que racionalmente entregava os outros à morte por causa dele. Não. Ele era alguém que escondeu de todos que ele tinha um propósito muito menos ali altruísta do que ele realmente verbalizava. Ele tinha um propósito a mais do que apenas defender a humanidade, mas ele fazia o que era necessário pela humanidade, sim. Ele estava ali no campo. E por mais que, com certeza, a partir do momento em que o Armin entra para a tropa, ele consegue colaborar muito para os planos e estratégias, o próprio Erwin sempre esteve lá. O próprio Erwin foi quem deu voz ao Armin. Foi quem permitiu e o incentivou para que ele falasse, para que ele pensasse. E se não fosse a colaboração e a liderança do Erwin, e o plano muitas vezes sozinho também do Erwin, as coisas não dariam certo por várias vezes. O plano em Shiganshina foi suicida, mas no final das contas deu certo. Provocou uma vitória extremamente amarga, não aconteceu tudo o que o Erwin gostaria. O Titã Bestial não foi derrotado, mas por um momento de hesitação do Levi. Porque o seu plano, apesar de tudo, o matou, o sacrificou, mas daria certo. Aliás, esse foi um momento específico na vida do Erwin que ele precisou de um empurrãozinho, porque mais do que nunca ele estava perto do seu sonho. E por isso, pela proximidade, pela chance de provar o que o seu pai tanto achava, tanto desconfiava e pelo que o seu pai morreu, ele não conseguia naquele momento assumir o papel de comandante como ele sempre assumiu. Levi, eu não consigo me jogar para a morte sabendo que o porão está aqui, do meu lado, eu quero chegar no porão. E o Levi, naquele momento, gostando do Erwin, o admirando, sabendo das suas falhas, ele sabe que ele precisa dizer para o Erwin, vai, abandona esse sonho e vai para a morte. E não é à toa que o Erwin sorri nesse momento, porque ele queria ser o comandante, ele queria ser a pessoa que faria a coisa certa, que lideraria os seus homens como ele precisaria fazer. Ele tinha que estar lá, pelo bem maior, não por ele. E por isso ele precisava abandonar esse sonho naquele momento, talvez para sempre, como de fato aconteceu. É nesse momento também que o Erwin comenta com Levi que o sonho dele o impediu muitas vezes de se entregar mesmo. Ele várias vezes percebeu que a sua vida era atormentada, era difícil, era um inferno viver aquilo tudo. Porque estar na linha de frente, estar liderando pessoas e ver um a um morrendo, lidar com a morte, a possibilidade de morte o tempo todo, era infernal. Mas nem sequer a possibilidade de morrer era aceitável por causa desse sonho. De novo, um combustível de felicidade e um tormento. Dois lados. Erwin Smith foi muito importante para a tropa de exploração. Ele se foi porque a ele foi dado um descanso. Segundo o que o Levi pensou naquele momento, ele merecia um descanso muito mais do que o trabalho de continuar liderando eles para o que quer que fosse. Porque a partir dali, eles conheceriam o segredo da humanidade, mas não tinham ideia do que aguardariam. Até porque parte desses mesmos inimigos fugiram. Quais mais existem? Sim, o Erwin seria fundamental porque o Erwin sabe liderar, sabe ver inclusive pessoas com capacidade como o Armin e colocá-las no local e no momento certo para que elas também brilhem. Mas o Erwin merecia descansar. Isso foi o que o Levi pensou. Isso foi o que o Levi quis, de acordo com o que ele achava que o Erwin como pessoa, como ser humano merecia, não como comandante. E Erwin, analisando muito bem as pessoas, fazendo com que elas tirassem o máximo de si,
Ele conseguiu fazer o Eren ser o melhor que ele podia ser até aquele momento. Ele conseguiu fazer o Levi ser o melhor que ele podia ser até aquele momento. A Randy, que inclusive colocou como então a sua sucessora em caso de morte, e de fato ele se foi. Ele conseguiu fazer com que o Armin também tivesse consciência da sua própria capacidade. E claro que todos esses têm falhas, assim como o próprio Erwin. Esse momento que descobrimos o passado do Erwin é importante justamente para sabermos que ele também tem falhas. Como várias pessoas têm momentos egoístas, como quando Eren e Mikasa queriam a morte do Erwin para salvar o Armin, ele não era uma máquina que pensava sempre em prol da humanidade, não. Ele fez tudo por ela sim, ele comandou pessoas para morrerem, mas sim pensando que eles estavam morrendo por algo muito maior, mas sozinho, pensando, muitas vezes, ele se atormentava se aquilo realmente era apenas pela humanidade ou por ele, pelo seu sonho, pelo seu desejo. Eu diria que os dois. Que ele querer saber a verdade do mundo e isso o impulsionar não diminui os seus feitos pela humanidade como comandante por tudo que ele fez. Mas certamente isso o torna mais humano, mais real e mais admirável ainda. Porque mais difícil do que tomar ciência de quem somos é, apesar de sabermos, nós abrirmos mão de tudo que queremos, de tudo que fizemos pelos outros. E foi isso que ele fez. O discurso dele para todos aqueles que foram em direção às pedras do bestial e se sacrificaram, morreram, não foi de mentira, não foi falso. Todos eles morriam para dar significado para a morte daqueles que já morreram. E para que no futuro aqueles que sobreviverem consigam dar significado também à morte deles. A responsabilidade maior fica muito mais na mão desses poucos que sobreviveram, que precisarão fazer valer a morte de todos, inclusive do Erwin, que foi grande, que fará falta. Não tenha dúvida, você não precisa saber do mangá nem nada, ele sempre fará falta. Temos várias pessoas que têm qualidades incríveis para batalhas, para planos, mas ele certamente seria uma peça fundamental, mas que mereceu descansar. Após toda essa vida, após todo o seu sacrifício, após todos os seus feitos, todas as inspirações que ele causou e todos os sofrimentos e mortes também. Mas eu acho que no seu fim ele conseguiu dar um propósito a elas. Pelo menos da melhor forma possível. Daí pra frente, não tá mais na mão dele. Esse foi um vídeo comentando a trajetória e quem era Erwin Smith, uma discussão que eu precisei fazer comigo mesma assim que eu descobri sobre o passado do Erwin, quais eram os seus desejos. Erwin foi um homem que liderou tantas pessoas, que uniu um grupo tão grande, que fez com que várias pessoas se sacrificassem, mas acima de tudo ele era muito solitário. Solitário com o seu sonho que ele não dividia mais com ninguém, solitário com todos os seus medos, angústias, solitário porque ele precisava tirar força dele mesmo o tempo todo e dar força aos outros e, portanto, ele viveu sim em função da tropa. Por mais que ele não tenha entrado para isso, ele acabou vivendo nisso. Não precisava ter abandonado o seu sonho, não precisava tê-lo esquecido. Ele estava sempre ali. No final, infelizmente, ele não chegou a alcançá-lo. Mas segundo o próprio Sayama cita, muitas vezes a jornada para você chegar no seu sonho pode ser mais recompensadora do que chegar no sonho em si. Qual é a verdade do mundo? O que ele ia encontrar? Como isso mexeria com ele? E a partir do momento que ele descobrisse, qual seria o seu propósito? Erwin seria o mesmo? Talvez ele não tivesse o mesmo combustível queimando para que ele salvasse a humanidade? Não dá para saber. Infelizmente, sua jornada acabou. E de novo, para você agora sentir todas as emoções do fim da jornada em homenagem ao Erwin, depois escuta o cover aqui do encerramento de Shingeki, que para mim mais do que nunca faz sentido e é super conveniente para as despedidas que teremos nessa temporada e um novo horizonte que se abre. Deixa aqui embaixo seus comentários sobre o Erwin e outros personagens que você gostaria de ver aqui neste canal. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!